Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui reunidos para a nossa escola bíblica nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a você que está aí nos acompanhando. Que Deus possa falar ao nosso coração através desse tempo de estudo, de meditação na palavra de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor, nós te damos graças pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E nós queremos, Deus, neste momento, lembrarmos da tua ação no nosso mundo através de pessoas, principalmente através das mulheres que o Senhor levantou para que a tua palavra também chegasse até nós. Pai, obrigado porque o Senhor é aquele que unge e usa-nos com a tua graça e com o teu poder. Pai, abençoa esse tempo de estudo, que sejamos edificados, encorajados pela tua palavra e por aquilo que o Senhor fez, ó Deus, através de mulheres ao longo da história. Abençoa a nossa manhã, cuida do nosso coração, que a gente possa também, Deus, ser inspirado a servir o Senhor e a perceber aquilo que o Senhor fez através de Cristo Jesus. Fica sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos, queridas, vamos então continuar refletindo, né, naquilo que a gente tem estudado, mas como a gente sempre faz, a cada domingo a gente vê a pergunta aí do catecismo, e hoje é o domingo do Senhor, dia 43, e a pergunta 112 diz assim: o que Deus exige no nono mandamento? E a resposta diz: jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo, nem torcer suas palavras, ou ser mexeriqueiro ou caluniador. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente, sem o ter ouvido, mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação de meu próximo. Então, quando a gente pensa, né, no nono mandamento, não levantar falso testemunho, é isso, né, que Deus exige, que a gente possa realmente promover, né, tanto quanto puder, né, a honra e a boa reputação do nosso próximo, lembrando, né, que devemos aquilo que Cristo ensina a fazer aos outros, aquilo que a gente quer que nos façam, né? E assim como Deus nos perdoou, assim como Deus realmente não levantou e tinha, né, não era falso testemunho, Deus nos usou de misericórdia e graça para com as nossas vidas, nós devemos assim também fazer com aqueles que estão à nossa volta. Queridos, vamos então continuar aí refletindo sobre a reforma protestante. A gente, durante esse mês, está aí meditando, refletindo sobre algumas coisas da reforma protestante. E eu coloquei para você, né, no dia 3 e no dia 10, a gente falou sobre os fundamentos da reforma, a gente viu os 5 solas, a gente viu a questão, né, da vocação, do sacerdócio universal de todos os crentes. No domingo passado, a gente trabalhou, refletiu sobre o tema qual a igreja verdadeira, né, falando sobre a igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja de Cristo, né, a unidade do corpo de Deus. E hoje a gente vai falar sobre mulheres reformadoras, né, a gente vai olhar lá para a história e perceber, né, mulheres que foram usadas por Deus para realmente que o movimento da reforma também avançasse. E na semana que vem a gente vai falar sobre os documentos da reforma, né? A reforma, ela produziu muitos documentos, né? Muitas confissões de fé, muitos catecismos, e é sobre isso que a gente vai aprender um pouquinho na próxima semana. Hoje, então, a gente vai mulheres reformadoras. Mas antes, como a gente sempre tem feito, quero compartilhar aí com você esse vídeo que fala sobre a palavra de Deus, quem pode interpretar a palavra de Deus, e a gente já volta. Fique aí, não saia daí, em alguns minutos a gente está de volta
para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Ei, pergunta rápida. Você já leu um manual de instruções antes de montar um quebra-cabeça? Não? Por que não? Porque um quebra-cabeça não precisa de um manual de instruções. Mas ué, o quebra-cabeça não é super complexo? Ele tem tantas peças? Sim, isso é verdade, mas a lógica de como construir o quebra-cabeça está no próprio quebra-cabeça. Se você segue exatamente a lógica proposta, você com certeza montará uma bela imagem. Antes que você me pergunte, não, normalmente eu não falo comigo mesmo. O exemplo do quebra-cabeça se encaixa muito bem aqui, pois nos mostra o que nós, como cristãos, queremos dizer com autointerpretação. A Escritura não é somente a palavra de Deus nos versículos individuais e no panorama geral, mas também é, em si mesmo, a chave que nos mostra como devemos interpretá-la. A própria Bíblia revela como ela deve ser interpretada. Por exemplo, quanto à clareza interna, o Espírito Santo está tanto no leitor quanto na própria Bíblia. Para melhor entender isso, assista ao capítulo 5 dessa série. As Escrituras devem ser entendidas somente pelo Espírito, por quem elas são escritas. E esse Espírito você encontra em nenhum outro lugar mais presente e vivo do que em suas sagradas Escrituras, que ele mesmo inspirou. Além disso, a Escritura também se interpreta em termos de sua clareza externa. Por exemplo, nas imagens do Antigo Testamento. Moisés ergueu uma serpente de bronze, e qualquer um que olhasse para ela estava salvo. E Jesus Cristo foi crucificado. Para sublinhar esse paralelo, a própria Bíblia nos diz em João 3,14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Acho que podemos concordar que isso não foi tão difícil. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Ok, mas vamos com calma. Também há passagens difíceis, claro, mas novamente vamos dar uma olhada no que encontramos na própria Bíblia. E para isso, continuamos em 2 Pedro, dessa vez o capítulo 3 e o versículo 16. Em todas as suas epístolas, Pedro falando sobre Paulo, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. No quebra-cabeça também existem peças difíceis, especialmente aquelas que são completamente da mesma cor, ou seja, sem grande diferenciamento direto com as outras peças. Mas você não começa a montar o quebra-cabeça com essas peças. Não, em um quebra-cabeça você sempre começa com as peças de canto, depois tenta continuar com as laterais e assim forma um quadro. A Bíblia chama essa divisão entre verdades fáceis e difíceis de leite e carne ou alimento sólido espiritual. Leia isso em 1 Coríntios 3. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que nem só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Confissão de Westminster, 1647. E aqui chegamos ao segundo perigo da alta interpretação, muitas vezes jogada como um argumento contra o cristianismo. Me refiro ao pensamento que, já que a Bíblia é tão fácil, então todos podem interpretá-la e segui-la como querem. Desse pensamento é que saem frases como: na Bíblia Deus revela como ele te acha demais, ou resumindo, o que Paulo nos ensina é: faça o seu melhor e Deus fará o resto. Estamos tão acostumados a ouvir isso que talvez nem nos perturba mais. Lutero disse: todo homem quer ser o mestre das Escrituras, e todo homem pensa que as entende muito bem, e até já as estudou. Todas as outras artes e ofícios têm seus preceitos e mestres, de quem alunos aprendem, e também ordens e leis segundo as quais cada um é dirigido e constrangido a guardar. Somente as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus são sujeitos ao carnaval de presunção, vaidade e arrogância, e subordinada, torcida e interpretada como cada um entende e bem quer, de acordo com a sua própria cabeça. A maioria das doutrinas falsas entra no cristianismo precisamente por essa porta dos fundos chamado passagens difíceis. Por exemplo, João 10.
Nessa passagem, Deus supostamente diz que nós homens somos deuses. E essa passagem é exposta ao círculo descrito por Lutero. Os mormons a usam para desvalidar todo o resto da escritura. Voltemos à passagem de Pedro, nas quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Autointerpretação não significa que cada humano pode interpretar a Bíblia a bel prazer, mas que a Escritura sozinha é rainha. E também que ela não pode ser interpretada pelo meu espírito ou pelo de qualquer outro homem, mas somente pode ser compreendida por si mesmo e pelo Espírito que inspirou, o Espírito Santo de Deus. Nada mais e também nada menos. Amém, que a gente conheça a palavra de Deus, né? Perceba a sua clareza, a sua unidade, para que a gente seja conduzido naquilo que Deus tem para cada um de nós. Queridos, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo nessa manhã, e o nosso tema hoje que nós vamos aí tratar é um tema importante, mulheres reformadoras. A gente vai aprender um pouquinho com mulheres, com irmãs, através da história, que foram usados por Deus para que a gente pudesse realmente ter acesso à Escritura, conhecesse o Evangelho de Cristo Jesus. E diante disso, né, não teria outro lugar a começar a não ser na própria Escritura. E eu coloquei para vocês um texto de Lucas, olha só, Lucas 8, e a gente percebe isso no próprio ministério de Jesus. Lucas 8, do versículo 1 até o versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Quando nós olhamos para Cristo e a gente vê Cristo se encontrando com várias mulheres, e a gente percebe o valor que Cristo dava às mulheres, num tempo em que as mulheres eram tão desvalorizadas, tão desprezadas, né, que eram vistas muitas vezes, né, como uma segunda categoria, né, como não iguais aos homens. Cristo rompe, né, essas barreiras ao tratar as mulheres como elas devem ser tratadas, né, com dignidade, com respeito, com amor, porque elas também são criadas à imagem de Deus. E aqui nesse texto, em várias passagens, nós percebemos exatamente isso, né, que Jesus havia alcançado muitas mulheres, muitas mulheres haviam sido curadas, libertas da opressão do mal através do ministério de Cristo Jesus. Então, mulheres seguiam a Cristo e sustentavam o ministério de Jesus e também dos discípulos. Então, quando a gente olha para o Evangelho, Jesus nos ensina como que nós devemos tratar as mulheres, como que nós devemos olhar para as mulheres. E nós devemos olhar para as mulheres, né, sabendo do valor, da dignidade que elas têm, porque foram criadas também à imagem de Cristo Jesus. Por várias vezes, né, Jesus se encontrando com a mulher samaritana, Jesus na casa de Marta e Maria, né, Jesus curando o filho daquela viúva, Jesus, né, atendendo as pessoas. Nós percebemos realmente esse amor do próprio Cristo ali presente. A gente vê isso também no Antigo Testamento, né? Quando a gente olha para as várias histórias que mostram as mulheres que foram usadas por Deus, né? A gente pensa em Ruth, a gente pensa em Raabe, a gente pensa, né, em Esther, que foi a rainha, né, que salvou o povo, né, de um genocídio, né, da destruição, né, que estava sendo cometida ali por Amã naquele período. Então a gente percebe, né, que Deus usa as mulheres para realmente fazer a sua vontade, que Deus tem prazer nisso. Não é à toa que a primeira pessoa, né, que recebe a notícia da ressurreição é Maria Madalena, inclusive que o texto diz, né, foi liberta,
né, de 7 demônios ali, ela havia sido curada. Então a gente percebe realmente isso na Escritura. Quando a gente olha, as mulheres são valorizadas, né, as mulheres são realmente vistas como mulher, criação de Deus, né? Homem e mulher, lá no Gênesis, foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Uma outra coisa interessante, eu coloquei para vocês para a gente pensar um pouquinho, é o próprio apóstolo Paulo. Lá em Romanos 16, eu destaquei para vocês, vejam quantas mulheres são citadas, né? Paulo diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido uma grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Depois, Paulo ainda cita também: deem minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Saudem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saudem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Pérside, que também trabalhando com dedicação para o Senhor. Saudem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Percebam quantas mulheres são citadas aqui nesse trecho, né, nesse capítulo de Romanos, que Paulo faz questão de lembrar as mulheres que também serviam a causa de Cristo. Isso, né, deve levar a gente a realmente entender a mulher e o papel da mulher dentro daquilo que a própria Escritura nos ensina. Quando a gente pega, por exemplo, também lá em Provérbios 31, a descrição que é feita, né, da mulher, é realmente, né, uma mulher que administra, uma mulher que cuida, uma mulher que faz negócios, é uma mulher que trabalha duro, né, porque homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Né, tendo isso como ponto de partida, a partir desse livro aí, Reformadoras, escrito por Martim Lutero Semblano, a gente vai olhar para a história de algumas mulheres. Né? A gente vai ver a história de 4 mulheres reformadoras que foram usadas por Deus para que o movimento da reforma acontecesse. E a primeira aí, né, antes da gente entrar nas mulheres, essa citação do livro diz assim: com a inclusão da bendita reforma da Igreja no século XVI, o mundo denominado cristão pôde voltar-se ao conhecimento bíblico, cuja integralidade lhe era vedada, e tendo acesso às escrituras sagradas, pôde confrontá-la com as inúmeras superstições e adições humanas que tinham se tornado dogmas a serem aceitos, cridos e exercidos como vontade de Deus, quando quase sempre eram argumentos antibíblicos, pautados no entendimento de que todos deviam ter acesso às escrituras sagradas, sola escritura, homens e mulheres, senhores e servos, os denominados leigos, incluindo nestes as mulheres, começaram a ter voz presente no desenvolvimento da reforma, tendo um papel ativo na construção do pensamento reformado. Afinal, resgatou-se a doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tendo todos, homens e mulheres, acesso direto a Deus unicamente por intermédio e sob a mediação de Jesus, e não mais de pessoas específicas pertencentes a um grupo denominado clero, limpando a igreja desta preconceituosa e antibíblica adição humana. Tanto homens como mulheres eram e são sacerdotes e sacerdotisas, se formos usar o termo em português, biblicamente autorizados a terem acesso a Deus. Então, tanto só a Escritura, como também a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, pôde lembrar que homens e mulheres são ativos naquilo que o próprio Deus está fazendo no mundo. E a primeira mulher que a gente vai pensar aí é Árgula. Árgula Stauff von Krumbach. Não sei se é isso, né? É uma coisa meio alemã aí, mas Árgula foi a primeira escritora protestante do movimento reformado. E sobre ela, né, a gente lê assim: a partir da década de 1520, Árgula começou a analisar a doutrina luterana e, comparando-a com os ensinamentos bíblicos, começou a envolver-se avidamente na causa reformada. A partir de então, começou a manter contato com os reformadores, especialmente com Paul Speratus, com quem trocava regulares correspondências de teor doutrinário. Aprofundando-se na doutrina bíblica,
Árgula tornou-se a primeira mulher a produzir panfletos públicos para a Reforma Protestante, distinguindo-se dos demais escritores reformados por sua origem, pois além de leiga, era mulher, situação que a colocava em uma condição peculiar àquela época. Então, quando a gente pensa em Árgula aqui, né, que foi a primeira escritora protestante que escrevia panfletos, muitos panfletos, né, foram entregues, foram distribuídas, né, anunciando, divulgando a causa da reforma protestante. Mas isso, queridos e queridas, não sem oposição, né, não sem preconceito, né? Lembrando que naquela época as mulheres, né, não tinham as mesmas condições, os mesmos direitos que os homens gozavam. As mulheres, né, não estudavam, as mulheres não eram vistas como alguém que poderia produzir alguma coisa intelectualmente, mas Árgula, né, lá em 1520, começou, quando se encontrou, quando teve acesso à palavra de Deus, quando começou a ouvir sobre as ideias da reforma protestante, ela passou então a escrever panfletos e distribuir, anunciando a causa do evangelho. Essa mulher, né, nos mostra que apesar de toda a oposição que ela sofreu, coisas duras, né, que falavam dela, né, ela era vista, né, como alguém que, em vez de ficar cuidando da sua casa, ficava ali fazendo coisas que não deveriam e usavam palavras pesadas contra ela, mas ainda assim ela, né, manteve contato ali com os reformadores, com aqueles que estavam liderando o movimento reformado, e ela então escreve esses panfletos para divulgar a ideia da reforma. Uma outra mulher, também para a gente guardar aí no coração e aprender, é Catharine Schultz-Zell, escritora, pregadora, inóloga e pacifista. Sobre Catharine, a gente lê assim: nascida em Estrasburgo em 1497, Catharine, desde sua infância, demonstrava interesse por assuntos ligados à Bíblia e à teologia, o que era incomum às mulheres daquela época, fazendo com que, com o advento da Reforma Protestante, encontrasse espaço para aumentar seu conhecimento teológico e também começar a escrever. Esse amor pelas escrituras sagradas pôde ser observado em um dos seus escritos. Catharine estava presente na Catedral de Estrasburgo quando o padre católico romano Mateus Zell começou a pregar, em 1521, a doutrina luterana. Em 3 de dezembro de 1523, Catharine e agora o pastor Mateus se uniram em matrimônio, em cerimônia presidida por Martin Bucer, reformador recém-chegado à cidade. Então, quando a gente pensa, né, nessa profusa escritura da causa protestante e pacifista desde 1524, a gente percebe, né, Catharine sendo usada por Deus para realmente, através daquilo que ela escreve, aquilo que ela compunha, ela poder realmente, né, divulgar aquilo que ela havia encontrado pelo seu amor às escrituras sagradas. E o seu primeiro trabalho, eu coloquei ali para você, foi o panfleto Consolação para as Mulheres de Refugiados Religiosos de Kensingen, Breisgau. Não sei se esse alemão está certo aí. Na qual expressa o âmago do seu ministério, pautando-se no texto de Isaías 49:15. Catharine enviou à Câmara Municipal um texto em que criticava tal postura e oferecia um projeto de reforma diante de tal erro. Ainda que a comissão municipal tivesse aprovado suas sugestões, ela e seu marido ampliaram as possibilidades de cuidado aos mesmos, tornando a própria Catedral de Estrasburgo em um albergue temporário para aqueles que procuravam proteção e atendimento médico, mesmo que fossem eles anabatistas ou romanistas. Então, Catharine, né, movida pela palavra de Deus, movida pelos ideais da reforma, acabou, né, casando com um pastor protestante, o Mateus. Martin Bucer, que foi um importante reformador lá em Estrasburgo, né, fez o casamento deles, e ela então começou a se envolver com a Casa da Reforma na própria cidade de Estrasburgo, se envolvendo politicamente, socialmente, naquilo que a cidade tinha necessidade, e muitos estavam fugindo. A gente precisa lembrar que estava havendo conflitos, estava havendo rebeliões em algumas regiões, e Estrasburgo era um lugar que muitos fugiam para procurar abrigo. E lá na Catedral de Estrasburgo eles fizeram um albergue temporário, onde todos eram cuidados e atendidos, não só os protestantes, mas também os anabatistas,
Os anabatistas aqui são, né, homens e mulheres da reforma radical, que a gente chama, né, que queriam romper totalmente com a Igreja Católica e também romper com algumas coisas que os reformadores, né, como Lutero, Calvino, não achavam que deveria ser rompido. Eles eram mais, assim, radicais nos seus ideais, né, contra o Estado, algumas coisas importantes até que depois a Igreja Protestante foi, né, tomando forma, e também eles atendiam os romanistas, né, aqueles que eram da Igreja Católica Romana na época. Uma outra mulher, queridos e queridas, é Mary Dentierre, a incansável batalha pelo direito das mulheres. E sobre Mary, ou Marie, sei, você me ajuda aí na pronúncia, se é Mary ou Marie, nascida em uma família relativamente estruturada na cidade de Tornau, na Bélgica, em 1495, nada mais se sabe sobre sua infância, senão que Mary ingressou em um convento agostiniano quando ainda jovem. Entretanto, ao lograr em 1524 a posição de abadesa, cargo equivalente ao de uma supervisora de um convento, Marie passou a ter acesso livre à biblioteca, e ali encontrou escritos de Lutero sobre o monacato. Tal leitura não apenas abriu seus olhos quanto aos textos bíblicos, que confrontavam toda a superstição adotada pela região romana e exploravam monges e freiras, como especialmente a fez buscar sua salvação exclusivamente em Cristo. Então, esta mulher, né, que se tornou ali, né, uma supervisora de um convento, né, não sabemos como, mas escritos de Lutero chegaram até aquela biblioteca, né, talvez por providência, com certeza, por providência divina, e ao ter encontro, né, ao ser encontrado com aquilo que Lutero falava, a palavra de Deus, essa mulher, então, teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Então, após se converter, abraçando a reforma, fugiu para a cidade reformista de Estrasburgo, ponto de encontro de huguenotes e demais protestantes perseguidos em suas nações. Como consequência da proibição da missa em Genebra, em 10 de agosto de 1535, Mary fez parte da delegação que se dirigiu ao convento das Clarissas, com o objetivo de explanar-lhes sobre os textos bíblicos aquelas ocultas ou jamais explicadas e que davam base às doutrinas reformadas, integrando aquelas mulheres à sociedade e à liberdade de servirem a Cristo além dos muros. A partir de então, Mary não mais se calou. De volta a Genebra, Mary faleceu em 1561. Então, né, ao ser encontrada por Cristo e ao abraçar o movimento da reforma, Mary passou a lutar pelo direito das mulheres, pela causa das mulheres. E a gente precisa lembrar que naquela época, né, a ideia do convento, né, a ideia da vida celibata era muito forte. E muitas mulheres, né, e a reforma protestante causou um rebuliço nisso, né, quando o papel da mulher, quando o casamento foi restaurado, né, quando a ideia do casamento era realmente, né, de homem e mulher, a própria ideia, né, quando Lutero casou com Catarina Vambora, e Lutero era um monge, Catarina era uma freira, isso já diz muita coisa sobre, né, as coisas que a reforma protestante estava rompendo. E essa mulher, ao se encontrar, então, com a palavra de Deus, começou, então, a libertar as mulheres, né, dessas amarras, e muito tempo elas viviam. Uma outra mulher, e a última aí para a gente pensar um pouquinho, é Catarina Vambora. Catarina Vambora era esposa de Martinho Lutero, e ela era apoiadora, incentivadora, amiga, conselheira, administradora e abrigo seguro ao seu marido e mãe dedicada aos seus filhos. E sobre Catarina, a gente vê que ela nasceu na cidade alemã de Lippendorf em 29 de janeiro de 1499. Com apenas 5 anos de idade, em virtude da morte de sua mãe, Ana, Catarina foi entregue por seu pai, Hans von Bora, João de Bora, para ser cuidada pelas freiras da escola do convento benedito de Brenner. Aos 9 anos de idade, em 1508, entrou para o convento cisterciense de Nijmegen, onde aprendeu a ler e escrever, especialmente em latim, e a ter noções de agricultura. Depois de 7 anos naquele local,
em 1515, aos 16 anos de idade, fez os votos para se tornar freira, idade mínima exigida para obter tal ofício. Com o advento da Reforma Protestante em 1517, muitos padres e freiras começaram a fazer uma análise crítica da religião romana e da vida espiritual através da leitura e do estudo da Bíblia. E assim, vários foram aderindo à causa reformada, sucumbindo em depressão, né, num período depois que Catarina já tinha casado com Lutero, eles já tinham tido filhos. Você imagina o que a Igreja Católica, né, os padres e todo o povo ouvia quando ouvia isso, né, que Catarina e Lutero haviam casados, né, depois eles realmente verem que a Escritura, né, não condena o casamento, né, muito pelo contrário, a Bíblia realmente diz que homens e mulheres naturalmente, né, devem se casar, né, não devem se privar daquilo que Deus criou. E num período da vida de Lutero, né, sucumbindo em depressão, Lutero foi cuidado e tratado com amor, atenção e bons conselhos por sua amada esposa, Cat, como ele carinhosamente a chamava. Ainda que também tenha lamentado a perda de sua filha, Catarina sentou-se ao lado de Lutero, lia para ele a Bíblia, edificando-lhe e renovando no mesmo as forças diante de tamanha pressão, ao mesmo tempo em que cuidava do seu filho primogênito. Então, quando a gente pensa em Catarina, ela era uma administradora hábil, né? Lá na casa deles, que era praticamente um hotel, que haviam muitos quartos, que haviam muitas coisas, era a Catarina que administrava todas aquelas coisas, que cuidava de todas aquelas coisas e que atendeu muitas pessoas, porque você imagina, naquela época, muitas pessoas começaram a ouvir sobre o movimento reformado e muitos iam até a Alemanha para ouvir, para aprender de Lutero, e essas pessoas eram hospedadas na sua casa. E haviam muitas pessoas, fora, né, as pessoas que eles abrigavam, as pessoas que estavam em situação de rua, que eram abrigados nessa grande casa, que era um hotel da cidade, que foi cedido, né, pela prefeitura, e eles cuidavam de todas essas pessoas, e essas mulheres, então, também foram usadas por Deus para que o evangelho avançasse e a gente pudesse saber hoje aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Eu coloquei isso só para vocês conhecerem, né, os irmãos, as irmãs, principalmente as irmãs, também os irmãos, a terem curiosidade de conhecer a história dessas mulheres. E eu coloquei aí para vocês a Margarida de Navarra, né, que foi a protetora da causa reformada na França, Jeane III de Navarra, né, que defendia a Bíblia ao povo no idioma em que o povo entendia. A gente tem Elizabeth I, né, enfrentando todo o poder papal para manter a igreja inglesa livre, a rainha da Inglaterra. A gente tem Ideleste de Buré, que era esposa, né, do reformador João Calvino, que tiveram uma vida muito sofrida, né? Ela ficou viúva muito nova, perderam muitos filhos, né? Logo depois que eles casaram, ela também faleceu, mas ela foi, né? Calvino sempre falava que ela era um tesouro precioso para ele, né? A Ideleste de Buré. A gente tem Olímpia Morata, que é compositora de hinos, né? E essa mulher também foi usada aí para anunciar a palavra de Deus. E mais recentemente, eu coloquei para vocês conhecerem, né? Para a gente conhecer, para a gente ir atrás, algumas mulheres mais, né, do nosso tempo contemporâneo, não tão, mas um pouco mais presente, né? Fanny Grossman tinha uma deficiência visual e que era compositora de hinos, era uma mulher, né, muito usada. Conheça a história dela, né? Veja as canções, os hinos que ela produziu. A gente tem Jarana Lee, né, que além de mulher, era negra e sofria muito preconceito radical, né? Não permitiam que ela pregasse, que ela anunciasse o evangelho, mas Deus usou essa mulher, né, para que a palavra de Deus alcançasse muitas pessoas. A gente tem Edith Schaeffer, né, que é escritora, missionária e cofundadora do Labri, lá na Suíça. E a gente tem também Elizabeth Elliot, que era missionária e escritora. Eu coloquei esses nomes aqui para que você vá atrás, né? Vamos, né, olhar, vamos aprender com essas mulheres que foram usadas por Deus, apesar de toda oposição, apesar do desprezo, apesar das situações perigosas, e foram usadas por Deus para trazer o seu evangelho a muitas pessoas. E também uma outra história que vale conhecer é a história dessas duas irmãs, Perpétua e Felicidade, que foram martirizadas lá no começo da história da igreja.
essas mulheres foram martirizadas por não negarem o nome de Cristo Jesus. Amém? Queridos e queridas, a ideia da gente, né, nesse estudo era realmente lembrar a todos nós das mulheres, né, que Deus usou para a causa do seu evangelho. E isso deve, né, girar no nosso coração, né, o amor pelas mulheres. A gente postou ontem na divulgação, né, uma frase de Lutero, quando ele diz que sem mulheres, né, não haveria lar, não haveria cidades, não haveria desenvolvimento, não haveria vida, né, porque Deus fez as mulheres e sem elas, de fato, a criação fica incompleta. Nós devemos valorizar as mulheres nesse tempo, né, que a gente ouve, né, sobre violência doméstica, onde as mulheres, às vezes, né, são desprezadas, né, sofrem algum tipo de abuso, né, algum tipo de violência. A gente, como igreja de Cristo, né, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, devemos realmente lutar contra isso, lembrando, né, que Deus ama homens e mulheres sem distinção, que ambos têm o mesmo valor diante do Senhor e que Deus usa homens e mulheres para realmente fazer a sua vontade no mundo. Amém? Que a gente possa guardar isso no coração, que a ideia era realmente a gente, né, desafiar você, provocar você a conhecer a história de mulheres ao longo da história, né, da igreja cristã que realmente lutaram pela causa do evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor usa homens e mulheres para fazer a tua vontade. Obrigado, Deus, pela figura da mulher que o Senhor criou, que o Senhor pensou, porque foi o Senhor que criou as mulheres, a tua imagem, a tua semelhança, e nós te louvamos, Deus, que a gente seja usado por ti para realmente, Deus, lutar pela causa das mulheres, para que as mulheres sejam respeitadas, sejam honradas, para que a gente seja lembrado, Deus, que o Senhor usa mulheres ao longo da história para fazer a tua vontade, Deus. Obrigado pelas mulheres reformadoras, que foram escritoras, que foram, ó Deus, criaram políticas sociais, políticas públicas, que honraram o nome do Senhor, que foram também auxiliadoras de muitos reformadores na causa do Evangelho, e que a gente possa, Deus, em nome de Jesus, lembrar que o teu Espírito, Deus, é derramado sobre homens e mulheres, sobre servos e servas, filhos e filhas, e todos, ó Deus, são usados pelo Senhor para manifestar o teu reino. Fica sobre nós, Deus, nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Queridos e queridas, fique na paz. Um abraço aqui para quem está acompanhando a gente. Eu vou mandar um oi aí para você de novo. Carol, né, está aqui com a gente. A Sofia comentou aqui. Deixa eu ver quem mais. A Zenir está aqui conosco. Bom dia, Zenir. Bom dia, Rita. Também está aqui conosco. A gente tem mais algumas pessoas participando, mas essas comentaram. Louvado seja Deus, né, por vocês que estão aí com a gente, acompanhando. E a gente vai ficando por aqui. Né, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus guarde o nosso coração. E a gente termina novamente, né, com um videozinho que fala, né, como a Bíblia, né, é um espelho onde a gente pode enxergar realmente a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, fiquem na paz, que Deus nos abençoe. Não se esqueça, hoje à noite nós temos o nosso culto, às 19 horas. Venha adorar ao Senhor, contemplar aquilo que Cristo fez. Hoje a gente vai meditar lá em Marcos 5, do 1 ao 20, o Rei que veio para libertar. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça, as crianças que estão aí, papai e mamãe, daqui a pouco, 11 horas, a gente tem a transmissão do Semear Kids. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Você já viu um vídeo de pessoas que fingem ser estátuas de cera e darem aquele susto nos amigos ou em alguém que passa? Essa brincadeira funciona tão bem porque as vítimas não suspeitam de absolutamente nada. Elas se aproximam com a firme convicção de que se trata de um manequim e, de repente, ele se move e começa a falar. A Bíblia é o único livro do mundo que tem vida. Muitas pessoas a pegam como uma peça de literatura com a intenção de julgá-la. Mas, após a leitura, confessam, é a Bíblia que me julga. A palavra é viva porque o Espírito Santo fala, através dela, ao nosso espírito humano. Isso significa que, como cristãos, podemos confiar completamente no poder da palavra.
A palavra de Deus é a arma de guerra apropriada, pela qual devemos ferir o diabo e ser vitoriosos, pois ela tem poder quando é administrada e ensinada de forma simples e pura. Estude-a com diligência e com seriedade medite sobre ela. Então, nem mesmo Satanás pode permanecer um diabo. A Bíblia diz em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Portanto, é bíblico quando Lutero diz, não podemos ir mais longe com a palavra do que aos nossos ouvidos, pois Deus deve levá-la para dentro dos nossos corações. E Ele o faz. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmuiça a penha? Mas, por que às vezes parece que a palavra de Deus não tem poder? Por que há jovens que a leem e nada acontece, nada muda? Porque o temor do Senhor é o início da sabedoria. Se você não começar com o temor do Senhor, então você também não fará nenhum progresso em seu conhecimento do verdadeiro Deus. E eu vou te dar um exemplo. Os fariseus. João Batista havia pregado o arrependimento para preparar o coração do povo. Na base, ele não pregou nada além do temor de Deus. Arrependei-vos, deixai o mal e faça o bem. Mas os fariseus, eles foram orgulhosos demais para admitir que eles também eram maus. Os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. E depois, quando Jesus Cristo entrou em cena, eles queriam saber em que autoridade é que ele veio. Eles queriam mais conhecimento sobre ele. Mas Jesus Cristo lhes perguntou sobre João Batista. O primeiro passo, o arrependimento. De onde veio o batismo de João? Diga, se não quiseram ouvir a primeira mensagem do céu, então como entenderão a segunda? A resposta deles foi que não sabiam de onde ele veio. E isso foi uma mentira. E por isso também não adquiriram mais conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. E você, meu caro? Existe um primeiro passo que Deus quis dar com você que você conscientemente não deu? Se sim, então não reclame que não está chegando a lugar nenhum em sua vida espiritual. Arrependa-se, endireite as coisas e verá que de repente a palavra terá um poder sobre sua vida e sobre o seu caminho. O Senhor te abençoe e eu te vejo em breve.